Amados irmãos, hoje eu queria continuar com vocês, trabalhando no tema que nós temos desenvolvido em Esdras, capítulo 2, que é restaurados ao povo de Deus. Restaurados ao povo de Deus, e hoje, de fato, nós iremos discorrer com a terceira parte dessa mensagem. Amém? Eu acredito que você, assim como eu, tenha aí guardado na sua memória algumas viagens inesquecíveis. Você tem na sua memória aí guardada algumas viagens inesquecíveis? Até eu, amados irmãos, que não tenho aí uma memória assim tão boa, tenho de fato guardado na minha mente alguns momentos, alguns passeios, algumas viagens, de fato com muito carinho, né? Eu já, inclusive, guardo na mente algumas viagens inesquecíveis, apesar dos problemas que aconteceram. Alguém tem essa experiência na sua memória? Pastor, eu fiz assim uma viagem inesquecível, mas não é que assim saiu tudo perfeito, pastor. Teve um monte de problema, mas não atrapalhou em nada o sabor dessa viagem, por assim dizer. Amados irmãos, por exemplo, eu guardo na mente, e isso nos meus tempos de adolescente, né? Se você disser que faz tempo, já sabe, né? Isso nos meus tempos de adolescente, quando eu saí com a minha antiga igreja, eu já fui para um lugar que praticamente não tinha água. Imagine aí, alguns lembram dessa viagem, uma escola que nós visitamos, né? Nós nos acampamos em escola e praticamente não tinha água nesse lugar, mas foi uma viagem inesquecível. Quem foi para esse lugar, quem foi para esse acampamento, não se esquece, seja para o bem, seja para o mal. Alguns, amados irmãos, já inclusive tiveram o infortúnio de viajar e perder sua bagagem, né? Isso é muito comum, inclusive, algumas pessoas viajarem e perderem a bagagem. Espero que não tenha acontecido isso com você. Outros irmãos já foram para determinado lugar e quando chegaram lá, descobriram que não havia mais espaço, mais lugar, né, para se hospedarem. Mas mesmo assim, de algum jeito, estas foram viagens inesquecíveis. E é com essa perspectiva que eu quero convidar você a analisar agora o retorno dos exilados do cativeiro babilônico para Jerusalém. Aqui, amados irmãos, a partir do versículo de número 36, nós iremos analisar algumas situações adversas que surgiram no decurso aí desse retorno. E aqui há pelo menos 3 problemas que nós precisamos verificar, ok? O primeiro problema nós iremos encontrar em relação à lista dos sacerdotes. Eu peço que você leia comigo os versículos 36 a 39. Bem forte, eu começo e a igreja continua, amém? Versículo 36, o que é que diz a palavra do Senhor? Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973, a igreja. Se você fizer as contas, você verá que os sacerdotes que retornaram com Zorobabel para Jerusalém, dá aí quase o número de 4.300 pessoas, 4.300 sacerdotes. Isso aqui, amados irmãos, é quase 10%, é um pouco mais de 10%, na verdade, do total de todos os judeus. O total de todos é
É ótimo, né? Do total dos judeus que retornaram do cativeiro babilônico. Lembremos-nos, o total de judeus que retornou com Zorobabel foi de quase 43 mil pessoas. E aqui nós temos quase 4.300 sacerdotes. Então veja, o problema em relação à lista dos sacerdotes que retornou com Zorobabel do cativeiro babilônico não tem relação com o total daqueles que retornaram. Isso está claro, amém? Agora nós precisamos fazer a pergunta: pastor, então qual é o problema em relação a essa lista de sacerdotes? Eu peço para que você olhe novamente para os versículos que nós lemos, 4 versículos que nós lemos, e tente aí me dizer quantas famílias de sacerdotes retornaram. Quantas famílias de sacerdotes retornaram? Por favor, amados irmãos. Quantas? 10? 7? Quantas famílias? O pastor está aperreado, né? Quantas famílias nós temos nesses 4 versículos aí, irmãos? 4, 5, 4 famílias, amém, descobriram. 4 famílias. Quais são essas famílias? Diga aí para mim agora. Os filhos de Gedaías, os filhos de Imer, os filhos de Passum e os filhos de Arim. Todo mundo já descobriu, né? Então a pergunta permanece: qual é o problema que nós encontramos em relação à lista dos sacerdotes que retornaram? Em 1 Crônicas, no capítulo 24, por exemplo, nós descobrimos que os sacerdotes foram divididos em 24 turnos. O pastor disse quantos turnos? 24 turnos, ok? A lógica era mais ou menos assim: cada família de sacerdotes iria servir no templo durante uma semana, e se você pensar que o ano tem 52 semanas, então cada família de sacerdote iria servir no templo durante 2 semanas do ano, ok? Obviamente, nos dias festivos dos judeus, todos os sacerdotes tinham que estar disponíveis, mas a grosso modo eu quero que você entenda isso: cada família de sacerdote que estava dividido em um turno dos 24, iria servir durante uma semana no templo e iria esperar aí 6 meses até voltar ao serviço da casa de Deus. Isso aqui está claro, irmãos? Agora eu creio que você percebeu qual é o problema em relação a essa lista. Qual o problema, amados irmãos? É que nós não temos 24 famílias. Quantas famílias nós temos aqui? Apenas 4. Isso aqui é menos de 20% do total que era necessário. Então perceba, Zorobabel está aqui diante de uma grande questão. Uma questão que verdadeiramente é de extrema importância. Josué, irmão, Zorobabel, melhor dizendo, precisava aqui suprir a carência das famílias sacerdotais para o serviço da casa do Senhor. Eu vou comentar isso aqui rapidamente, porque faz parte de um dos problemas que nós iremos analisar, ok? Mas eu peço que você rapidamente avance até o versículo 60. Avance aí até o versículo 60. E você verá o seguinte: pelo menos 3 famílias alegaram ser famílias sacerdotais, mas que não conseguiram comprovar a sua descendência, a sua genealogia. Você percebeu? Pelo menos 3 famílias no versículo 60 alegaram ser famílias sacerdotais, mas que não conseguiram fazer as devidas comprovações. E talvez, e isso aqui eu peço que você escute com bastante atenção, talvez nesse momento de carência, que era a carência de suprir as famílias sacerdotais para os 24 turnos, talvez, irmãos, nesse momento de carência,
alguns pudessem até aceitar, né, que essas 3 famílias aqui presentes no versículo 60, fossem agregadas aos 24 turnos que eram necessários ao serviço da casa de Deus. Talvez, diante dessa necessidade que era real, que era urgente, pois o serviço da casa de Deus não poderia ficar prejudicado, talvez alguns, diante dessa situação, dissessem: Zorobabel, nós temos aqui 3 famílias, eles não conseguem comprovar que são descendentes de Arão, mas nós temos aqui um problema, nós temos uma necessidade. Zorobabel aceita, dessa vez. Mas não é isso que Zorobabel faz, amados irmãos. De fato, não é isso que Zorobabel faz, e eu queria que você entendesse nesse momento uma mensagem extremamente importante. O texto de Esdras 2, que narra o retorno dos judeus do cativeiro babilônico para Jerusalém, nos ensina algo. O que, pastor? Não negocie com seus princípios, apesar ou mesmo diante das necessidades. Mesmo diante, irmãos, das necessidades, não negocie os seus princípios. E de fato, o cristão tem inúmeros princípios para seguir. Amém? Todos eles foram determinados por Deus. Todos eles estão escritos aqui na palavra do Senhor. Ouça isso. Para o cristão não há jeitinho brasileiro. Amém? Para o cristão não há aquela frase: dessa vez passa. Né? Tem muitos que dizem: não, dessa vez passa. Para o cristão, amados irmãos, não há aquela frase: está bem, mas é só dessa vez. Não, queridos irmãos. Para o cristão não há jeitinho brasileiro. Não há, é só dessa vez. Não há, irmãos, jeitinho americano, europeu ou qualquer outro jeitinho. O cristão segue apenas aquilo que Deus determinou e não negocia os seus princípios. Amém? Eu realmente queria que você entendesse, percebesse isso. Zorobabel estava diante de uma situação, irmãos, extremamente complicada e urgente. Zorobabel está aqui, meus amados irmãos, diante de um fato que ele precisava resolver, que ele precisava dar cabo. E alguns aí iriam até diante dessa necessidade, aceitar que essas 3 famílias que se apresentam no versículo 60 fossem agregadas às famílias sacerdotais, mas não é isso que Zorobabel faz. Mesmo diante desse momento de necessidade, ele segue firme, obedecendo aquilo que Deus estabeleceu. Para ser sacerdote, haviam princípios, haviam critérios, melhor dizendo, para isso. E Zorobabel segue firme nesse propósito. Amém? A depender do seu tempo como cristão, muito provavelmente você já passou por isso. Talvez você esteja passando por isso exatamente agora. Talvez você esteja passando por isso nesses últimos dias. Talvez você veio aqui nessa noite, irmãos, aí com o seu coração povoado de incertezas e preocupações. Talvez uma necessidade, talvez uma adversidade, talvez um problema. E na perspectiva humana, talvez a melhor solução seja de fato aquela onde você tenha que negociar com algum princípio estabelecido pelo Senhor. Talvez você esteja com um problema financeiro.
talvez seja um problema familiar, talvez uma causa na justiça. E de novo, humanamente falando, a solução mais rápida, mais fácil, mais viável, seja aquela que você tenha que abrir mão daquilo que Deus diz e seguir aquilo que está no seu coração, apesar de ser contrário à palavra de Deus. E aqui, meu amado irmão, eu quero deixar para você uma mensagem do Senhor. Ouça isso em nome de Jesus. Confie em Deus. Confie em Deus. E não negocie com a sua palavra. Amém? Confie em Deus e não negocie com a sua palavra. Irmãos, Deus ao seu tempo irá resolver todas as coisas. Inclusive, óbvio que não demorou tudo isso, mas quando nós lemos o relato de Lucas sobre o nascimento de Jesus, nós vemos que já nesse tempo foi restabelecido novamente os 24 turnos de sacerdotes. Deus, ao seu tempo, meu amado irmão, vai resolver tudo. Confie no Senhor, siga firme na sua palavra, siga firme no seu compromisso para com Deus. Que eu diga Abraão, que eu diga o rei Saul, que eu diga outros personagens bíblicos, sempre quando alguém negocia com algum princípio estabelecido por Deus, com a justificativa de que isso é para resolver algum problema, essa pessoa acaba trazendo para si e para aqueles que estão ao seu redor ainda mais problemas. Eu sei, irmãos, que confiar em Deus nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil seguir à risca aquilo que a palavra de Deus diz, mas esse é sempre o melhor caminho. Enfatizo mais uma vez: confie no Senhor e siga firme, siga fiel àquilo que a palavra do Senhor determina. Amém? O segundo problema que nós encontramos nesse texto e que Zorobabel, amados irmãos, teve que enfrentar agora é em relação à lista dos levitas. Eu convido você mais uma vez a ler comigo agora o versículo 40. Bem forte, todos juntos, eu começo e a igreja continua. Versículo 40, bem forte, o que é que diz a palavra de Deus? Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, a igreja. Diferente do que aconteceu com a lista dos sacerdotes, eu creio que todo mundo percebeu qual é o problema apresentado aqui no versículo de número 40. Qual é o problema, amados irmãos, apresentado aqui no versículo de número 40? É o baixo número de levitas dentre aqueles que retornaram com Zorobabel do cativeiro babilônico. Olhando mais uma vez para o texto, quantos levitas retornaram? 74 pessoas. Novamente, para uma congregação de quase 43 mil pessoas. 74 levitas. Realmente é um número bem baixo. Até em comparação, amados irmãos, com o número de sacerdotes, qual é mesmo o número de sacerdotes que retornaram? Quase o quê? 4.300. Quase 4.300 sacerdotes retornaram. Até em comparação com esse número, amados irmãos, 74 levitas é realmente um número bem baixo. E aqui, diante dessa realidade, a opinião dos comentaristas é praticamente unânime. Nós temos uma pergunta para responder. Por que tão poucos levitas retornaram com Zorobabel do cativeiro babilônico? Pense comigo sobre isso. Por que tão poucos levitas retornaram com Zorobabel do cativeiro babilônico? Óbvio que muitos destes, assim como outros judeus,
preferiram ficar na Babilônia, porque lá a vida já era bem mais cômoda. Mas não era só isso. Óbvio, amados irmãos, que muitos dos levitas, assim como aconteceu com outros tantos judeus, já tinham adquirido na Babilônia bens, famílias, casas, empregos. Óbvio que isso aconteceu, mas aqui o problema, a questão não é apenas esta. De fato, amados irmãos, a maioria dos comentaristas afirma que os levitas, aquilo que justifica a baixa aderência dentre os levitas, no meio daqueles que retornou com Zorobabel do cativeiro babilônico, tem um grande motivo. Qual, pastor? Eles não consideravam, ouça isso, eles não consideravam que a sua função, a sua atividade, a sua missão era tão bem vista, era tão proeminente como era a atividade e a missão dos sacerdotes. Pastor, a função dos levitas era importante? Claro, amados irmãos. Para a casa de Deus, a função dos levitas era de suma importância. Mas ninguém negaria que a função dos sacerdotes era mais proeminente, mais visível. E é por causa disso, de que muitos dos levitas não consideravam que a sua missão era tão vista, era tão apreciada, era tão proeminente como era a função dos sacerdotes. É por isso que muitos levitas preferiam ficar na Babilônia. Ouça isso. Essa é uma questão que já é muito trabalhada, mas a igreja precisa ser constantemente exortada nesse sentido. Há pessoas, amados irmãos, que se não estiverem na linha de frente, há pessoas que, se elas não receberem o aplauso dos homens, há pessoas que, se os holofotes não estiverem sobre elas, elas não fazem, elas não se prontificam, elas não se apresentam, elas não trabalham e não agem. E aqui, meu amado irmão, nós precisamos fazer a seguinte reflexão: se esse tipo de sentimento já passou ou ainda permanece em nossos corações. Não, pastor, me chamaram para fazer algo, mas como não era para estar na linha de frente, eu prefiro passar a vez. Não, pastor, me chamaram para servir em determinada missão, mas nem todo mundo na igreja valoriza isso. O senhor muito provavelmente não vai falar o meu nome no culto. Meu amado irmão, se esse tipo de sentimento já passou em seu coração, ou ainda permanece em seu coração, em nome de Jesus, arrependa-se do seu pecado, peça que o Espírito Santo lhe dê graça, derrame sobre a sua vida misericórdia para vencer tal mal. Amém? Eu quero avançar e mostrar para você ainda nesse texto algo de fato muito elogiável. Amém? Veja que diante dessa situação nós temos aqui algo extremamente elogiável, que é a lista dos servidores do templo e dos servos de Salomão, aqui presente nos versículos 43 e 58. Agora eu vou pegar vocês. Como eu acredito que você cumpriu o nosso combinado? Qual era o nosso combinado, irmãos? Você lê capítulo 2 de Esdras pelo menos 2 vezes na semana passada. Como eu acredito que você cumpriu esse nosso combinado, nós vamos ler agora apenas o versículo de número 58. Amém?
versículo de número 58. Eu começo, a igreja continua. Todos os servidores do templo, a igreja. Você pode pensar a olhar aí para o número de 300 e quanto? 392 pessoas, que a quantidade dos servidores do templo e dos filhos dos servos de Salomão também é muito baixa, né? Mas eu quero que você perceba algo. Esse número é mais de 5 vezes maior do que o número dos levitas que retornaram. Quantos levitas retornaram, irmãos? 74. E aqui nós temos quase 400 pessoas. Mas essa nem é a informação mais importante. Nós precisamos analisar quem são essas pessoas. Quem são os servidores do templo e os servos de Salomão. E aqui nós vamos por partes, amém? Quero que você perceba em primeiro lugar um aspecto muito importante. Essas pessoas nem eram originalmente judeus. Os servidores do templo e os servos de Salomão nem eram originalmente judeus. Vamos por parte. Quem eram os servidores do templo? Quando você leu Josué capítulo 9, você viu a história de uma nação que, através de estratagema, fez uma aliança com Josué. E eu estou falando dos gibeonitas. Eles fingiram ser um povo muito distante. E assim, Josué, acreditando na narrativa deles, fez uma aliança com os gibeonitas. Mas quando toda a verdade foi revelada, irmãos, Josué fez isso com eles, com os gibeonitas. Tornou-os rachadores de lenha, tiradores de água para a congregação e para o altar do Senhor. Josué 9, versículo 27. Esses gibeonitas ficaram na história dos judeus e aparecem aqui em Esdras 2 como os servidores do templo. Percebe, irmãos, algo muito importante. O povo estava retornando de onde? O povo estava retornando de onde, irmãos? Do cativeiro babilônico. E esses gibeonitas poderiam ter se aproveitado dessa situação. Não, vamos tirar esse peso, esse jugo de sobre os nossos ombros. Vamos tirar de sobre nós essa responsabilidade. Vamos nos esquecer dessa aliança que nós fizemos aí, lá em Josué 9. Vamos permanecer aqui como um povo livre na Babilônia. Foi isso que eles fizeram? Não. Eles retornaram. Muito mais do que os levitas, amados irmãos, os servidores do templo tinham motivos para permanecer lá onde eles estavam. Todo mundo entendeu isso? Agora veja comigo a origem dos servos de Salomão. E novamente eles não eram judeus. Eles eram de onde, pastor? Eles faziam parte daqueles povos que foram feitos escravos de guerra pelo rei Salomão. E novamente, eles poderiam ter se aproveitado desse momento. Não voltar com os judeus do cativeiro do Babilônio. Tirar de sobre si esse jugo e esse peso e permanecer lá onde eles estavam. Foi isso que eles fizeram? Muito mais do que os levitas. Os filhos dos servos de Salomão tinham motivos para permanecer na Babilônia, mas não foi isso que eles realizaram. Ouça algo, meu amado irmão. Diante dessa situação, há um ensino claro da palavra de Deus para as nossas vidas. Que ensina o pastor? Não busque o aplauso dos homens, busque a
aprovação divina. Não busque o aplauso dos homens, mais uma vez, busque a aprovação divina. Paulo vai narrar algo extremamente curioso. Uma das ilustrações, uma das figuras que Paulo utiliza para descrever a igreja irmãos, a figura de um corpo. E de fato a igreja é o corpo de Cristo. E escrevendo aos Coríntios, falando aí sobre a função de cada membro desse corpo e da sua importância para o bom funcionamento da igreja, Paulo escreveu lá no capítulo 12 de 1 Coríntios isso, versículo 22. Os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a este damos maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. E no versículo 25 ele escreve: para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, operem juntos os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros. Em resumo, irmãos, o que nós temos é isso. No final das contas, Deus não vai julgar o nosso serviço pelo o grau de importância que os homens dão à nossa missão ou não. No final das contas, Deus irá julgar o nosso serviço, não pelos aplausos que nós recebemos dos homens ou não. No final das contas, amados irmãos, Deus nem julgará o nosso serviço apenas pelo fato dele nos ter dado 5 talentos, 3 talentos ou 1 talento. No final das contas, amados irmãos, Deus julgará o nosso serviço pela fidelidade, pelo compromisso, por aquilo que nós fizemos com os talentos que o Senhor nos concedeu. Então, mais uma vez, entenda isso: não busque o aplauso dos homens, busque a aprovação divina. Amém? Vamos avançar. E o terceiro e último problema que Zorobabel teve que resolver agora é em relação à lista daqueles que não conseguiram comprovar a sua descendência. Eu peço para que você leia comigo, bem forte aí, os versículos 59 a 62. Eu começo e a igreja continua. Versículos 59 a 62. O que é que diz a palavra de Deus? Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Assa, Querube, Adã e Imê. A igreja. Estes procuraram o seu registro no livro genealógicos, porém não o acharam, pelo que foram tidos por imundos para o sacerdócio. Eu falei no último domingo sobre o cuidado que os judeus tinham com respeito à preservação das suas genealogias. Você lembra disso? Isso, obviamente, obviamente, estava envolvido o interesse dos próprios judeus, mas isso, irmãos, também tinha a sua importância, a sua relevância dentro da história da redenção.
Para os judeus, por exemplo, quando alguém não conseguisse provar, ou no momento que alguém não conseguisse provar que de fato pertencia a alguma família de Israel, essa pessoa na mesma hora perderia aí o direito aos inúmeros benefícios de pertencer à nação de Israel, ao povo de Deus. Por exemplo, pastor, o direito à posse da terra. Quando alguém, ou no momento que alguém não conseguisse comprovar que pertencia à nação de Israel, essa pessoa perderia o direito aos inúmeros benefícios de pertencer ao povo de Deus. E isso, irmãos, para os sacerdotes, era ainda mais crítico. No momento em que alguém não conseguia mais comprovar que pertencia à árvore genealógica de Arão, essa pessoa não poderia mais continuar servindo na função sacerdotal. Você percebe isso? Óbvio que Deus usou também esse cuidado dos judeus para determinar com precisão a genealogia de Cristo Jesus. Você percebe isso? Cristo Jesus, irmãos, foi reconhecido como Filho de Deus, não apenas pelos seus poderosos feitos, não apenas pelos seus ditos maravilhosos, mas nós sabemos que Jesus é quem Ele afirma ser, porque Ele veio da descendência de Davi, e nós temos absoluta certeza disso, porque os judeus cuidavam, irmãos, assim com extremo zelo, a sua linha genealógica. Nós sabemos que Jesus é quem Ele afirma ser, porque Ele é da família de Davi, e esse foi um dos critérios para o Messias. Você percebe, inclusive, olhando para o texto, que há aqui um cuidado, um acontecimento, melhor dizendo, bastante curioso, um fato bastante curioso. Aí no versículo de número 61, você percebe o caso dos filhos de quem, irmãos? Basilai. Vamos ler novamente o que é que está escrito aí nesse texto sobre os filhos de Basilai. Os filhos de Basilai, que se casara com uma das filhas de Basilai, o gileadita, e que foi chamado pelo nome dele. Entenda algo, Basilai era um homem muito importante nos tempos do rei Davi. E esse sacerdote se casou com uma das filhas de Basilai, menosprezando o fato de pertencer à família de Arão, menosprezando aí a sua função, a sua missão, o seu pertencimento à família sacerdotal, se chamando pelo nome da família de Basilai. Esse menosprezou o fato de pertencer à família de Arão, a família dos sacerdotes, e preferiu ser chamado pelo nome de uma outra família. E aqui, amados irmãos, há dois ensinos que nós precisamos ouvir e entender. Em primeiro lugar, eu e você precisamos ter certeza de que nós pertencemos à família do Senhor. Amém? Você tem certeza de que pertence à família de Deus? Tem certeza mesmo? Se você fechar agora os seus olhos desse lado da eternidade, que é isso, pastor? É partir, irmãos. Morrer, ser promovido. Se você fechar os seus olhos desse lado da eternidade, você tem certeza que no mesmo instante você os abrirá novamente do outro lado, na presença do Senhor. Amém? Você não pode
e viver a sua vida sem essa certeza de que você pertence à família de Deus. Você precisa ter, irmão, de fato, isso muito bem firmado no seu coração. Não, eu sou de Cristo Jesus. Eu tenho um dono. E o meu dono é o Criador dos céus e da terra. Eu sou da família de Deus. Eu vou morar para sempre com o Senhor. E isso é a primeira coisa que você precisa em nome de Jesus. Entender, a olhar para esses fatos. Em segundo lugar, meu amado irmão, outra coisa que você também precisa ouvir, e todos nós precisamos ser exortados, é com respeito ao seguinte: não existe nenhum prazer, nenhum benefício, nenhum privilégio, nem uma honra nesse mundo que sejam superiores ao prazer, à alegria, à honra, ao privilégio de pertencer à família de Deus. Este foi o erro da família desses supostos sacerdotes aqui. Desse sacerdote que se casou com a das filhas de Basilai e passou a ser chamado pelo nome da família dele. Ele menosprezou o fato de pertencer à família dos sacerdotes, à família de Arão, julgando ser preferível se chamar pelo nome da família de Basilai. Entenda novamente isso: não existe maior honra, maior prazer do que pertencer à família de Deus. Amém? Agora eu quero mostrar para vocês, caminhando ainda no texto, o desenrolar dos fatos. Acompanhe aí comigo o desenrolar dos fatos, versículos 62 e 63. Vamos ver como é que essa história continua, amados irmãos. Eu começo a leitura e a igreja bem forte continua. Versículo 62. Estes procuraram o seu registro nos livros genealógicos, a igreja. Como nós argumentamos ao analisar o primeiro problema, a atitude de Zorobabel, aquele que foi o governador nesse período, do retorno dos judeus do cativeiro babilônico, a atitude, irmão, de Zorobabel foi não negociar com o princípio estabelecido por Deus. Para ser sacerdote, era necessário que essas pessoas comprovassem a sua genealogia até a família de Arão, e Zorobabel não negociou isso. Foi exatamente isso que ele exigiu. Agora veja as consequências dessas pessoas não conseguirem provar a sua genealogia. Eles foram tidos por imundos, não é isso que diz o texto? E eles não puderam comer das coisas sagradas. Que coisas são essas, pastor? O livro de Levíticos descreve isso com muita precisão. Então você em casa vai ler o livro de Levíticos, tá bom? Você vai ver quais são qual era a parte das ofertas, dos sacrifícios que eram direito dos sacerdotes. Essas três famílias aqui, irmãos, que não conseguiram, mais uma vez, comprovar a sua genealogia até Arão, não podiam participar de tal bênção. E aqui há duas questões interessantes. Primeiro é a pergunta, pastor, o que é, ou que era, o Urim e o Tumim? É a dúvida que estava na sua cabeça? Pastor, não era não, mas agora... Pastor, o que era o Urim e Tumim? Veja, acredita-se que o Urim e Tumim eram duas pedras, certo? Que ficavam numa sacola. E aí, diante de determinada questão, o sacerdote fazia uma pergunta. E a depender da pedra, ou da cor da pedra que ele retirasse, a resposta era sim ou não. Todos entenderam?
Urim e Tumim eram duas pedras, muito provavelmente uma da cor branca ou da cor preta. E a depender da pedra que era retirada diante de alguma questão, diante de alguma pergunta, a resposta do Senhor era sim ou não. Eu quero que você perceba algo. Já existia sacerdotes nesse período do retorno dos judeus. Era o sacerdote ou era o sumo sacerdote Jesua ou Josué. Você vê aí no versículo 2 que já tinha um sumo sacerdote, porque Zorobabel disse: não, a gente vai ter que esperar até que um sacerdote se levante com um Urim e Tumim. Mas já tinha sacerdote, irmão, nesse período. O que é que não tinha, se já tinha um sacerdote? Não tinha, era o Urim e Tumim. Nesse período ainda não tinham, irmãos. Ou o Urim e Tumim fazia parte daqueles itens do templo que não foram recuperados ou que foram perdidos após o cativeiro babilônico. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa, irmãos, que você precisa entender é que os judeus tiveram que esperar aí aproximadamente 500 anos para ver surgir um sumo sacerdote que tornasse outros que por si mesmo não conseguiam provar a sua descendência como sacerdotes. Os judeus, escute isso em nome de Jesus. Os judeus precisaram esperar aí aproximadamente 500 anos até ver surgir um sacerdote, um sumo sacerdote que inclusive fizesse aqueles que não participavam da família de Arão em sacerdotes. E eu estou falando de quem, amados irmãos? Quem é esse sumo sacerdote de Deus que transforma outros em sacerdotes do Senhor? Eu estou falando de, vamos lá, você sabe a resposta, de Jesus Cristo. No livro de Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6, nós vemos o seguinte: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para Deus e Pai, a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. É preciso, meu amado irmão, que você entenda isso. Sem mesmo você pertencer à família de Arão, Cristo Jesus fez de você um sacerdote do Senhor. Cristo Jesus olhou para cada um de nós e disse sim. Cristo Jesus, meu amado irmão, na cruz do Calvário, através do seu sacrifício, através do seu sangue precioso, olhou para mim e para você, perdoando os nossos pecados e nos deixou entrar na família de Deus. Na verdade, não há nenhum outro caminho para entrar na Canaã celeste, a não ser este caminho, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, meu amado irmão? Eu quero caminhar com você para a conclusão dessa mensagem, destacando pelo menos duas coisas. Eu quero enfatizar novamente isso com você. O que, pastor? Você precisa ter certeza de que pertence à família de Deus. Você precisa ter certeza. E eu sei, amados irmãos, e você também, que em alguns momentos o pecado pode enfraquecer essa certeza dos nossos corações. Mas eu estou falando aqui para aqueles que sabem que nunca tiveram um encontro real com Cristo Jesus. Se esse for o seu caso, ouça isso: arrependa-se dos seus pecados, corra e recorra à graça e à misericórdia do Senhor, e reconheça Jesus e confesse a Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador da sua vida. Esse é o critério para que nós, eu e você, pertençamos à família do Senhor. Em segundo lugar, e aqui eu termino, você precisa entender algo. Cristo fez de mim e de você sacerdotes. O que é que você quer dizer com isso, pastor? Que eu e você temos uma missão.
Amém? Eu e você temos uma função a desempenhar, amém? Eu e você temos um trabalho. E a importância, irmãos, do nosso trabalho não será determinada pelos homens. Mais uma vez, não busque a aprovação dos homens. Não faça algo apenas porque os holofotes estão sobre aquilo. Não espere a aprovação de A ou de B. Canalize o seu suor, canalize o seu tempo, canalize a sua força em direção exclusivamente a isso, em chegar na Canaã celeste. Estar diante do Senhor e Salvador Jesus Cristo e ouvir essa frase: servo bom e fiel. Você precisa trabalhar, é para isso. Você precisa canalizar o seu tempo, é em direção a isso. Você precisa, irmãos, dedicar, direcionar a sua vida, o seu suor, a sua inteligência, para que quando você chegar na Canaã celeste e estiver na presença do Senhor, ouvir da boca de Cristo Jesus essa frase: servo bom e fiel. Trabalhe para o Senhor, trabalhe para a obra de Deus, trabalhe para a honra daquele que morreu pela sua vida e perdoou os seus pecados. Amém?